Olá, mulheres abençoadas, Evelyn Maciel aqui. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Isca de Satanás, do autor John Bevere. Chegamos agora ao capítulo 11, Perdão. Você não dá, você não recebe. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, do 24 ao 26. No restante do livro, quero voltar nossa atenção para as consequências de nos recusarmos a esquecer a ofensa e para a forma de nos libertarmos dela. Jesus falava sério quando disse: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vivemos em uma cultura na qual nem sempre se fala sério quando se diz alguma coisa. Consequentemente, não acreditamos que as pessoas estão falando sério quando nos dizem algo. A palavra de uma pessoa não é levada a sério. Isto começa na infância. Um pai diz a seu filho: se você fizer isto de novo, levará uma surra. A criança não apenas faz de novo, como também muitas vezes mais. Em seguida, a cada episódio, a criança recebe a mesma advertência de seu pai. Em geral, nenhuma ação corretiva é tomada. Se a correção acontece, ou ela é mais leve do que foi prometido, ou mais severa, porque o pai está frustrado. As duas reações passam à criança a mensagem de que não falamos sério quando dizemos alguma coisa, ou que aquilo que dizemos não é verdade. A criança aprende a pensar que nem tudo que as figuras de autoridade dizem é verdade. Então ela fica confusa, sem saber quando e se deve levar as autoridades a sério. Esta atitude se projeta em outras áreas de sua vida. Ela vê seus professores, amigos, líderes e patrões através do mesmo padrão de referência. Quando se torna adulta, já passou a aceitar isto como normal. Suas conversas agora consistem de promessas e declarações em que ela diz coisas, mas não fala sério. Deixe-me dar-lhe um exemplo hipotético de uma conversa típica. John vê Tom, a quem conhece, mas com quem não fala por algum tempo. Ele está com pressa e pensa: ah, não acredito que vou cruzar com Tom. Não tenho tempo para falar agora. Os dois homens se olham. Tom diz: glória a Deus, irmão, é bom ver você. Eles falam brevemente. Como John está com pressa, ele encerra dizendo: precisamos nos encontrar algum dia para almoçar. Em primeiro lugar, John não está entusiasmado por ter encontrado Tom, porque ele está com pressa. Em segundo lugar, ele não estava pensando no Senhor e cumprimentou Tom com glória a Deus. Em terceiro lugar, ele não tinha intenção de dar seguimento àquele convite para almoçar. Foi apenas um meio de sair rapidamente da situação e aplacar a sua consciência ao mesmo tempo. Assim, John não falava sério com relação a nada do que disse nesta conversa. Situações reais como esta ocorrem todos os dias. A maioria das pessoas hoje não fala sério com relação a um quarto do que diz. Então, não é de admirar que tenhamos dificuldade em saber quando devemos levar uma pessoa a sério. Mas quando Jesus fala, ele quer que o levemos a sério. Não podemos encarar o que ele diz do mesmo modo que encaramos as outras autoridades ou relacionamentos em nossas vidas. Quando ele diz uma coisa, ele fala sério. Ele é fiel mesmo quando somos infiéis. Ele anda em um nível de verdade e integridade que transcende a nossa cultura e a nossa sociedade. Então, quando Jesus disse: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas, ele falava sério. Indo um pouco mais adiante, vemos que ele não diz isso apenas uma vez nos evangelhos, mas muitas vezes. Ele estava enfatizando a importância desta advertência. Vamos dar uma olhada em algumas dessas declarações que ele fez em ocasiões diferentes. Porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. E outra vez, perdoai e sereis perdoados. Lucas capítulo 6, verso 37. Novamente, na oração do Senhor, lemos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Pergunto-me, quantos cristãos não gostariam que Deus os perdoasse do mesmo modo que eles perdoaram aqueles que os ofenderam? Mas é exatamente do mesmo modo que eles serão perdoados. Pelo fato de a falta de perdão ser tão desenfreada em nossas igrejas, não queremos levar essas palavras de Jesus tão a sério. Desenfreada ou não, a verdade não muda. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos os outros é o modo como seremos perdoados. Ouvi um testemunho incomum sobre um ministro nas Filipinas. Amigos meus que o conheciam de um ministério anterior me mostraram um artigo falando sobre suas experiências. Aquele homem havia resistido ao chamado de Deus sobre sua vida por muitos anos por causa do sucesso de seus negócios. Ele estava ganhando muito dinheiro. Sua desobediência finalmente o alcançou e ele foi levado às pressas para o hospital por causa de um infarte. Ele morreu na mesa de cirurgia e se encontrou do lado de fora dos portões do céu. Jesus estava ali de pé e tratou com ele com relação à sua desobediência. O homem suplicou ao Senhor, dizendo que se ele estendesse sua vida, ele o serviria. O Senhor consentiu. Antes de enviá-lo de volta ao seu corpo, o Senhor lhe mostrou uma visão. Ele viu a mãe de sua esposa ardendo nas chamas do inferno. Ele ficou impressionado. Ela havia feito a oração de arrependimento, havia confessado ser cristã e frequentava a igreja. Por que ela estaria naquele lugar? Perguntou ele ao Senhor. O Senhor disse a ele que ela havia se recusado a perdoar um parente e que, por isso, não podia ser perdoada. Perdão e crescimento espiritual. Lisa e eu também vimos muitos exemplos da armadilha da falta de perdão em nosso próprio ministério. Quando eu estava ministrando pela primeira vez na Indonésia, fiquei na casa de um homem de negócios muito rico. Embora ele e sua família frequentassem a igreja onde eu estava ministrando, eles não eram salvos. Durante a semana em que estive lá, sua esposa foi salva. Ele foi em seguida. E depois todos os 3 filhos. Houve libertação e toda a atmosfera da casa foi transformada. Uma grande alegria encheu aquele lar. Quando eles souberam que eu estaria voltando para a Indonésia com minha esposa, convidaram-nos para ficarmos com eles e se ofereceram para pagar pelos bilhetes aéreos de meus 3 filhos e de uma babá. Chegamos e ministramos 10 vezes na igreja deles. Preguei sobre o arrependimento e sobre a presença de Deus. Sentimos a sua presença nos cultos. Havia lágrimas e gritos de libertação por toda parte. Toda a família recebeu ministração novamente. A mãe do marido, que morava na mesma cidade, assistiu a todos os cultos. Ela também havia contribuído com uma grande soma de dinheiro para os bilhetes aéreos das crianças. Próximo ao final de semana, a mãe daquele homem olhou-me direto nos olhos e perguntou: John, por que nunca senti a presença de Deus? Havíamos acabado de tomar o café da manhã e todos os outros já haviam se levantado da mesa. Fui aos cultos, prosseguiu ela, e ouvi com muita atenção tudo o que você disse. Fui à frente e me arrependi, mas não senti a presença de Deus uma única vez. E não apenas isso, mas nunca senti a presença de Deus em qualquer outro momento da minha vida. Conversei com ela por algum tempo e depois disse: vamos orar para que você seja cheia do Espírito de Deus. Impus as mãos sobre ela e orei para que ela recebesse o Espírito Santo, mas não havia qualquer sensação da presença de Deus. Então, Deus falou ao meu espírito: ela não consegue perdoar seu marido. Diga a ela que o perdoe. Retirei as mãos dela. Sabia que o seu marido estava morto, mas olhei para ela e disse:
o Senhor me mostra que você não consegue perdoar seu marido. É verdade, disse ela, mas fiz tudo o que podia para perdoá-lo. Então, ela me contou coisas terríveis que ele havia feito a ela. Eu podia entender por que ela tinha dificuldade de perdoá-lo. Mas eu lhe disse: para receber de Deus, você precisa perdoar. E expliquei o que Jesus ensinou sobre perdão. Você não pode perdoá-lo na sua própria força. Você precisa levar isto à presença de Deus e primeiro pedir a Deus que a perdoe. Depois, pode perdoar seu marido. Você está disposta a perdoá-lo? Perguntei. Sim, ela respondeu. Conduzi em uma oração simples. Pai que estás no céu, em nome de Jesus peço o teu perdão por não perdoar meu marido. Senhor, sei que não posso perdoá-lo em minha própria força, eu já falhei, mas diante de ti eu agora libero meu marido do fundo do meu coração, eu o perdoo. No instante em que ela disse essas palavras, lágrimas começaram a correr por seu rosto. Levante as mãos e fale em línguas, encorajei-a. Pela primeira vez, ela orou em uma linda língua celestial. A presença do Senhor foi tão forte naquela mesa de café da manhã que ficamos maravilhados e estupefatos. Ela chorou por cerca de 5 minutos. Conversamos um pouco e então eu a encorajei a desfrutar da presença do Senhor. Ela continuou a adorá-lo e deixei-a a sós. Quando a notícia chegou ao seu filho e à sua nora, eles ficaram chocados. O filho disse que nunca havia visto sua mãe chorar. Ela mesma não se lembrava da última vez em que havia chorado. Não chorei nem mesmo quando meu marido morreu. No culto daquela noite, ela foi batizada nas águas. Durante os 3 dias seguintes, um brilho e um doce sorriso irradiavam seu rosto. Não me lembro de tê-la visto sorrir antes disso. Ela não conseguia perdoar e por isso estava aprisionada pela falta de perdão. Mas quando ela liberou seu marido e o perdoou, ela recebeu o poder do Senhor em sua vida e tornou-se consciente da sua presença. O servo que não queria perdoar. Em Mateus 18, Jesus derrama mais luz sobre o cativeiro da falta de perdão e da ofensa. Ele estava ensinando aos discípulos como se reconciliarem com o irmão que os havia ofendido. Falaremos sobre a reconciliação em um capítulo posterior. Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. Ele achou que estava sendo generoso. Pedro gostava de levar as coisas ao extremo. Foi ele quem disse: farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, no Monte da Transfiguração. Mateus 17, 4. Agora, ele achava que estava sendo magnânimo. Vou impressionar o mestre com minha disposição de perdoar 7 vezes. Então, Jesus contou uma parábola para enfatizar o seu ponto de vista. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mateus 18, do 23 ao 24. Para entender a magnitude do que Jesus estava dizendo, precisamos saber o que era um talento. Um talento era uma unidade de medida. Ela era usada para medir ouro, segundo Samuel 12:30, prata, 1 Reis 20:39, e outros metais e mercadorias. Nesta parábola, ele representa uma dívida. Portanto, podemos com segurança deduzir que Jesus estava se referindo a uma unidade de troca como ouro ou prata. Digamos que seja ouro. O talento comum equivalia a aproximadamente 34 quilos. Era o peso total que um homem podia carregar, conforme 2 Reis 5:23. 10.000 talentos seriam aproximadamente 340.194 quilos, ou 350 toneladas. Assim, aquele servo devia ao rei 350 toneladas de ouro. Nos dias atuais, o preço do ouro é de aproximadamente $375 a onça. No mercado atual, um talento de ouro valeria $450.000. Portanto, 10.000 talentos de ouro valem 4,5 bilhões de dólares.
Aquele servo devia ao rei 4,5 bilhões de dólares. Jesus estava enfatizando aqui que aquele servo tinha uma dívida que jamais conseguiria pagar. Vejamos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, do 25 ao 27. Agora vejamos como esta parábola se aplica à ofensa. Quando uma ofensa acontece, cria-se uma dívida. Você já ouviu alguém dizer, ele vai pagar por isso? Então, o perdão é como o cancelamento de uma dívida. O rei representa Deus Pai, que perdoou a esse servo uma dívida que lhe era impossível pagar. Em Colossenses 2, do 13 ao 14, vemos: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A dívida pela qual fomos perdoados era impagável. Não havia meios de um dia podermos pagar a Deus aquilo que devíamos a Ele. A nossa ofensa era avassaladora. Assim, Deus nos deu a salvação como um presente. Jesus pagou o escrito de dívida que era contra nós. Podemos ver o paralelo entre o relacionamento desse servo com o seu rei e o nosso relacionamento com Deus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Mateus 18, 28. Um denário é aproximadamente equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Assim, com base no salário de hoje, 100 denários valeriam cerca de R$ 46.500. Agora, continue a ler. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Mateus 18, do 29 ao 30. Um de seus conservos lhe devia uma soma de dinheiro considerável, um terço do salário de um ano. Você gostaria de não receber um terço do seu salário? Mas lembre-se que esse homem havia sido perdoado de uma dívida de 4,5 bilhões de dólares. Isto é mais dinheiro do que ele poderia ganhar em toda a sua vida. As ofensas que guardamos uns contra os outros, se comparadas às nossas ofensas contra Deus, são como R$ 46.500 comparados a 4,5 milhões de dólares. Podemos ter sido maltratados por alguém, mas isto não se compara às transgressões que cometemos contra Deus. Você pode achar que ninguém sofreu tanto quanto você, mas não percebe o quanto Jesus sofreu. Ele era inocente, um cordeiro sem culpa que foi morto. Uma pessoa que não consegue perdoar esqueceu-se da grande dívida da qual foi perdoado. Quando você perceber que Jesus o libertou da morte e dos tormentos eternos, você libertará os outros incondicionalmente. Falaremos sobre como fazer isso no capítulo 3. Não há nada pior do que a eternidade no lago de fogo. Não há alívio, o verme não morre e o fogo não se extingue. Esse era o nosso destino até que Deus nos perdoou por meio da morte do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Se você tem dificuldade em perdoar, pense na realidade do lago de fogo e no amor de Deus que o salvou desse lugar. Lições para os que creem. Vamos continuar analisando a parábola. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado,
perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Mateus 18, do 31 ao 33. Jesus não estava se referindo aos incrédulos nesta parábola. Ele estava falando dos servos do rei. Aquele homem teve uma grande dívida perdoada, entre parênteses, a salvação, e era chamado de servo do mestre. Aquele a quem ele não queria perdoar era um conservo. Assim, podemos concluir que este é o destino do crente que se recusa a perdoar. E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, do 34 ao 35. Estes versículos contêm 3 pontos principais. O servo que não quer perdoar é levado para ser torturado. Ele tem de pagar a dívida original, 350 toneladas de ouro. Deus Pai fará o mesmo a qualquer crente que não perdoe a ofensa de um irmão. 1. O servo que não quer perdoar é levado para ser torturado. O dicionário Webster define tortura como agonia do corpo e da mente ou a inflição de intensa dor para punir, pressionar ou proporcionar prazer sádico. Os perpetradores dessa tortura são os espíritos demoníacos. Deus dá permissão aos, entre aspas, torturadores para infligir dor e agonia de corpo e mente à vontade, mesmo se formos crentes. Muitas vezes, orei em cultos por pessoas que não conseguiam receber cura, consolo ou libertação, tudo porque elas não queriam liberar outras pessoas e perdoá-las no fundo do coração. Os médicos e cientistas ligaram a falta de perdão e a amargura a certas enfermidades, como a artrite e o câncer. Muitos casos de doença mental estão ligados à falta de perdão e à amargura. Em geral, o perdão é algo que negamos às outras pessoas, mas que, às vezes, negamos a nós mesmos. Jesus disse: se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Ver Mateus 5, 24. Qualquer pessoa inclui você. Se Deus o perdoou, quem é você para não perdoar alguém que ele perdoou, ainda que seja você? 2. O servo não queria perdoar. Teve de pagar a dívida original impagável. Foi exigido que ele fizesse o que era impossível. É como se nos fosse exigido que pagássemos a dívida que Jesus pagou no Calvário. Perderíamos a nossa salvação. Entre aspas, espere um instante, você diz. Pensei que quando uma pessoa fizesse a oração de arrependimento e entregasse a sua vida a Jesus, ela jamais pudesse se perder. Se você acredita nisso, então explique por que Pedro escreveu o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, do 20 ao 21. Pedro estava falando de pessoas que haviam escapado do pecado, poluições do mundo, através da salvação em Jesus Cristo. Entretanto, elas foram novamente capturadas pelo pecado, que poderia ser a falta de perdão, e vencidas por ele. Ser vencido significa que elas não se voltaram para o Senhor e não se arrependeram do seu pecado voluntário. Pedro afirmou que se desviar da justiça era pior do que nunca tê-lo conhecido. Em outras palavras, Deus está dizendo que é melhor nunca ter sido salvo do que receber o dom da vida eterna e depois se desviar dele de forma permanente. Judas também descreveu pessoas na igreja que estavam, entre aspas, duplamente mortas. Está em Judas nos versículos 12 e 13. Estar duplamente morto significa que a pessoa estava morta, sem Cristo, depois passou a viver ao recebê-lo e depois morreu novamente, afastando-se dos caminhos de Deus permanentemente.
vemos que muitos virão a Jesus se justificando com as palavras: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 22 ao 23. Eles o conheciam, eles o chamavam de Senhor e faziam milagres em seu nome, mas ele não os conhecia. Quem é que o Senhor conhecerá? O apóstolo Paulo escreveu: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios 8, 3. Deus conhece aqueles que o amam. Você pode dizer: eu amo a Deus, eu apenas não amo este irmão que me magoou. Então, você está enganado e não ama a Deus, pois está escrito: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. O engano é algo terrível, pois a pessoa enganada acredita de todo o coração que está certa. Ela acredita que é de uma forma, quando na verdade é de outra. Uma pessoa que se recusa a obedecer à palavra engana seu próprio coração. Não é interessante que muitos esperarão entrar no céu e terão sua entrada negada? E também que Jesus disse que muitos se escandalizariam nos últimos dias? Será que esses dois grupos incluem as mesmas pessoas? Alguns crentes vivem tão atormentados pela falta de perdão que talvez esperem que a morte lhes traga algum alívio. Mas isto não é verdade. Precisamos tratar com a falta de perdão agora, ou seremos chamados a pagar aquilo que é impagável. 3. Deus Pai fará isto a qualquer crente que se recuse a perdoar do fundo do seu coração, independente do tamanho da mágoa ou da ofensa. Jesus foi muito específico a fim de garantir que compreendêssemos esta parábola. Em quase todas as parábolas, Jesus não deu a interpretação, a não ser que os seus discípulos a pedissem. Neste caso, porém, ele não queria deixar nenhuma dúvida acerca da gravidade do julgamento que aguarda aqueles que se recusam a perdoar. Em muitos outros exemplos, Jesus também deixou claro que se recusarmos a perdoar, não seremos perdoados. Lembrem-se que ele não é como nós. Quando ele diz alguma coisa, ele realmente fala sério. Isso não é visto com frequência na igreja. Em vez disso, damos desculpas para abrigarmos a falta de perdão. A falta de perdão é considerada um pecado menor que a homossexualidade, o adultério, o roubo, a embriaguez e daí por diante. Mas aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus juntamente com os que praticam outros pecados. Alguns podem pensar que esta é uma mensagem dura, mas eu a vejo como uma mensagem de misericórdia e advertência, e não de julgamento duro. Você preferia ser convencido pelo Espírito Santo agora e experimentar o arrependimento e perdão genuínos? Ou preferia se recusar a perdoar e ouvir o Mestre dizer saia quando já não puder mais se arrepender? Assim nós finalizamos a leitura deste capítulo e eu espero você no próximo. Deus te abençoe.